Fala galera, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece, meu nome é Jorge e tô aqui para falar que hoje a gente vai falar sobre formulário dentro do React. A gente já falou sobre formulário Vanilla na jornada e hoje, 17 de 100, coloca aí embaixo comentário obrigatório. A gente vai falar sobre o React, formulário dentro do React, tá? Vai ser formulário usando apenas React. Então a gente vai fazer um formulário ali com os inputs controlados, tá? Uma coisa bem básica, mas a gente precisa desse conhecimento para a gente avançar e usar o React Hook Form, que é uma biblioteca que a gente vai utilizar aí mais para frente. Essa aula tá muito legal, vale a pena vocês aí se dedicarem. Importante vocês participarem do grupo do Telegram. Importante vocês assistirem as lives que a gente vai fazer a cada 15 dias. Ontem tem uma, se você não assistiu, assista, porque lá eu dou spoilers sobre o nosso curso aí que talvez role no final da jornada, tá bom? Galera, vamos lá para nossa aula. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre formulário aqui dentro do React, tá, pessoal? Da outra vez a gente trabalhou aí, né, com formulário, mas dentro do JavaScript nativo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre controlar um formulário dentro do React do modo mais simples, sem usar ainda uma biblioteca. Vou fazer esse vídeo porque a gente precisa dele para a gente chegar no nosso próximo passo, que é usar o React Hook Form, tá? Que é uma biblioteca aí que quase sempre vai ser usado junto com o React, tá bom? Então, o que eu tenho aqui na nossa aplicação, pessoal? Eu comecei uma aplicação no Vite, né? Dei lá aquele npm create Vite, instalei as coisas. E a única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi tirar o que a gente tinha de conteúdo, adicionar aqui um parágrafo, né? Um H3, um título e um input aqui com o name text, tá? Então, a gente tem aqui o nosso input, ó. Hoje a gente tem isso, tá bom? Basicamente isso aqui. Vou explicar alguns conceitos para vocês que funcionam dentro do input, depois a gente vai para um exemplo um pouquinho mais avançado, fazer algumas outras coisas aí. Bom, quando a gente está trabalhando com input dentro do nosso React, né, a gente tem que lembrar que o input ele tem algumas coisas que nós conseguimos fazer. Eu posso até tirar isso aqui, deixar assim que ele vai funcionar também, ó. E a primeira delas é que você, para controlar esse input, você precisa do onChange, né? Então, se a gente, a cada vez que alguma coisa acontece, a cada mudança, a gente vai coloca uma função que a gente quer que faça. Então, a gente vira aqui e colocar o onChange. E aqui que eu quero fazer a cada vez que eu digitar aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um console.log. Opa. Console.log. Sei lá, vamos colocar aqui, digitei, né? Então, se a gente voltar aqui hoje e entrar no nosso Inspect, entrar aqui no nosso console, a gente vai ver que, vou apagar isso aqui, cada vez que eu fizer alguma coisa, né, ó, digitar uma tecla aqui, uma letra, ele está dizendo que eu digitei. Então, a gente já sabe o que o onChange faz. O onChange é a cada movimento, a cada ação dentro desse input, ele vai fazer alguma coisa, e essa coisa é o que tiver dentro dessa função para a gente, tá? A gente agora, então, vai separar essa lógica aqui, colocar ela em outro lugar, dentro de uma função. Por exemplo, a gente pode colocar aqui um function. Aí vocês fazem como vocês preferirem, tá, pessoal? Pode ser uma função com function ou const, declarar como function também, tá? Por exemplo, aqui, handle change text, por exemplo, tá? E aí a gente vai fazer aqui a nossa funçãozinha. E aí a gente pega o nosso console log daqui, joga aqui dentro. E a gente pega o handle change e substitui por isso aqui, né? Olha lá. Fazendo isso, pessoal, o que a gente vai ter aqui então? A gente tem a mesma função, né? Ó, posso zerar aqui para vocês verem. A gente dá um refresh. E cada vez que eu digito aqui, ele vai lá, ó, 5, 6, 7, tá ali aumentando as quantidades que eu estou digitando. Mas, normalmente não é isso que a gente quer, né, pessoal? A gente quer pegar o valor desse input. A gente quer pegar o text aqui, ó, esse valor aqui, e usar ele aí de alguma forma para a gente poder armazenar esse valor ou utilizar no futuro, né? Então, nesse momento aqui, o que a gente poderia fazer? A gente sabe que quando a gente quer guardar um valor, a gente já aprendeu também que a gente tem aí que usar uma variável de estado dentro do React. E qual que a gente usaria aqui, então? É, claro, né, pessoal? O nosso useState. Então, eu posso usar aqui um setText igual a useState. Nesse caso nosso, ele vai começar como uma string vazia, né? Olha lá. E agora a gente vai pegar aqui dentro do nosso handle change e setar esse texto. Mas da onde que vem esse texto, né? Da onde vem esse cara? Vou deixar comentado por enquanto isso aqui.
Da onde vem esse rapaz que é o nosso valor que a gente está digitando? Vamos ver. A gente sabe, pessoal, que o onChange, ele passa uma propriedade de event, né? Então, quando você tem um onChange, você tem um evento que está acontecendo. E isso aqui é do JavaScript, pessoal. Provavelmente vocês já estudaram isso. Então, a gente tem aqui que a gente pode receber nessa nossa função aqui que a gente está usando aqui, ó. Que é como se fosse, né, pessoal? Eu gosto de fazer o desenho para vocês aqui, ó. É como se fosse isso aqui, né, ó. Mas o JavaScript, ele faz isso de forma automática. Então, é como se a gente estivesse fazendo isso, mas a gente pode fazer assim, ó, para simplificar, né? A gente usa dessa forma aqui e o JavaScript já passa para o handle change aqui a função, a propriedade, né? Então, a gente tem o event. E aí, se a gente colocar aqui, ó, o console log desse event, a gente consegue descobrir o que tem dentro dele, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Cada vez que eu digito, pode ver que vai fazendo ele vai imprimindo aqui um novo onChange, né? Com novos dados aqui do nosso event. E ó, e se a gente ver, tem várias coisas aqui, mas o que vai importar pra gente é o target. E aí aqui dentro do target a gente tem duas coisas, né? O value, que ó, foi o que eu digitei aqui, então a gente achou o que a gente quer. Tá dentro de event.target.value. E também tem aqui muitas outras coisas, pessoal, e uma importante também é o name, tá? Ó, a gente consegue ver o max length, min length, tá? Consegue ver outras coisas aqui também. E aqui a gente tem o name, ó, que é esse name que a gente coloca aqui, tá bom? Importante quando a gente for utilizar o submit, né, por exemplo. Show! Agora o que a gente faz aqui, pessoal, que a gente já descobriu que é esse cara, a gente volta aqui, ó, e pode até colocar aqui, ó, ponto target, ponto, name não, né? Ponto value, esqueci o nome. E olha só, agora se a gente zerar isso aqui, vou zerar aqui também, e começar a digitar aqui meu nome, por exemplo, ó, ele vai a cada movimento adicionando aqui o valor de Jorge, que é esse event target value. E agora o que a gente precisa fazer, né, pessoal, é só fazer um set aqui, ó, do text desse valor, né? Então a gente tira o console log agora, a gente está setando o valor aqui do text e a gente pode ver esse valor em tela, no lugar desse nosso text aqui, por exemplo, ó. Então se eu pegar ele aqui e passar ele aqui dentro do H3 que a gente tinha, a gente vai ter agora, no primeiro momento aqui nada, né? Mas olha só, a partir do momento que a gente começa a digitar, a gente já tem ali o nosso dado sendo, de certa forma, já setado, né? Na variável de estado e passando aqui para o teste. Então aqui a gente tem, como o pessoal chama aí, um formulário com controle, né? De estado, você consegue controlar. Se você quisesse fazer outra coisa aqui, faria da mesma forma, criaria um use state aqui de novo e tudo mais. E criando um novo use state para ele. Só que vocês vão ver que com o tempo isso vai ficando meio inviável, né? Porque você vai ter muitas outras coisas para fazer, então você vai ter muitos inputs e você vai ter que ter um use state para cada um ou utilizar alguma outra técnica aí. Uma coisa importante também aqui, pessoal, é que a gente pode utilizar aqui o value, né? Que é o valor de fato. A gente pode atribuir um valor inicial, um valor padrão, mas que é o próprio valor do nosso e.target.value. A gente consegue ter acesso a essa própria aqui também. E nesse caso a gente pode passar, por exemplo, o text aqui, ó. E se a gente quiser começar com um valor, sei lá, por exemplo, default Jorge. E agora se a gente vir para o nosso formulário, ó, ele começa com o Jorge, ó. Eu vou atualizar, começa sempre com esse nome. Eu posso apagar, obviamente, e coloco aqui, ó, outra coisa. Se eu não passasse, por exemplo, esse value aqui, como vocês podem ver, a gente não teria o valor aqui no formulário default. A gente teria o valor da variável default, mas não teria do form. Então, a gente precisaria passar aqui também, por exemplo, se a gente quisesse, né, claro, utilizar dentro do form o valor. E por que a gente utiliza esse value, pessoal, no dia a dia, assim? Acontece que às vezes você recebe por exemplo, você criou um formulário e você avançou para a próxima página, mas o cliente, ele viu que ele errou algum dado e ele precisa voltar para a página anterior. Então, quando ele volta, o formulário tem que estar preenchido do jeito que ele preencheu, né? Então, é importante que nesse momento que ele volte, a gente saiba o valor do texto e coloque aqui de novo, porque assim, pessoal, quando a gente muda de página, teoricamente o formulário ele é reiniciado, ele é resetado, ele fica sem nenhum dado. E se você volta para a página anterior, ele vai voltar zerado. Então, para ele voltar e ter os dados lá que o cliente digitou, você vai precisar salvar e colocar ele dentro do value, né? É bem importante aí, é uma coisa que a gente usa muito, né? Ele tá dando esse erro aqui, pessoal, mas não tá não, tá? Porque eu importei aqui, ó. Não sei por que tá dando aqui. Deixa eu dar um reload aqui para parar de dar esse erro. Aí, ó. Boa.
Vou separar isso aqui num componente, tá, pessoal? Então eu criei uma pasta components aqui e vou criar um novo arquivo, basic form.jsx. Aqui eu vou fazer um React Function Component, tá? Só para a gente colocar aqui dentro as coisas que a gente fez. Então eu vou tirar do H3 e o nosso input, tirar ele daqui, jogar ele aqui dentro. Tem que ser dentro de uma div, né? Ou dentro de um fragment. Vocês escolhem aí. Vou pegar a nossa lógica que a gente fez aqui também, né? O const aqui do useState e do handleChange, tá bom? Vou jogar aqui para cá. Feito isso, a gente só precisa importar o useState aqui. Boa. Agora aqui a gente já consegue utilizar o nosso... A gente pode testar, né? Vamos apagar isso. Aqui não, perdão. Aqui. A gente consegue agora importar o basic form. Ele já está ali pra gente. Vamos utilizar ele aqui só para ver se está tudo funcionando para mim poder depois subir para o GitHub para vocês. Então tá aqui, ó, nosso formulário todo funcionando. Só vou tirar aqui o valor padrão inicial para ele começar com uma string vazia mesmo. E olha lá, Jorge, testando, Carlinhos, da Massa. Ou o Matheus Dev, né, que pediu pra gente usar o nome dele, ó, Matheus. Agora eu não lembro se era com H ou sem, viu, Matheus? Mas tá aí, ó. Show de bola. Vamos pro nosso próximo exemplo, pessoal. Eu já fiz ele aqui porque ia demorar um pouquinho para fazer com vocês. Mas vou só importar ele aqui pra gente ver como que tá. Então eu vou import form. E aí eu já abro para vocês ele também. From components barra form. E aí a gente pode ver aqui utilizando. Vou comentar só o primeiro form. E olha lá, a gente tem aqui o nosso segundo form. Tá bem bagunçado, pessoal, porque o quanto que o nosso CSS ele aplica aqui um Text Align Center. Deixa eu comentar isso aqui, ver se melhora pra gente. Melhorou um pouquinho, ó. E aí a gente tem um pouco mais aqui do que tá acontecendo. Eu não vou entrar em questão de estilo, que não é aqui o nosso intuito, tá bom? Mas a gente tem aqui, ó, um username e um input. A gente tem um e-mail, a gente tem a ocupação, né? Se ele é estudante, empregado ou outro. Tem o gênero aqui, masculino, feminino, outro. E linguagens, HTML, CSS, JavaScript. E ele tem aqui um submit. Pode ver que quando a gente bate submit, ó, ele atualiza a tela. Igual a gente viu lá no exemplo de JavaScript puro, né? Você tá vendo que ele tá dando um refresh na página quando a gente dá o submit. Beleza. Vamos voltar aqui então agora para o nosso app. Eu agora vou mostrar para vocês o que a gente tem dentro do nosso form aqui, ó. Abrindo ele aqui, a gente vai ter basicamente o nosso form de fato, ó. Então a gente tem um onSubmit agora aqui. E aí aqui dentro a gente tem o nossos blocos aqui, né, ó. Eu vou minimizar e vocês aí podem depois ou pegar o código direto, tá, pessoal? Não tem problema. Ou só copiar. Então a gente tem na primeira ali a div com o label do username, né? E com o input do name. Beleza? Depois a gente tem uma outra div com o label do e-mail e o input do e-mail. Depois a gente tem uma terceira div, que é essa daqui, ó. Tá? Do occupation, que a gente tem um select ali. E aí a gente tem as opções, ó, student, employee e others. Então a gente tem o select com o name occupation. Legal? Depois a gente tem o nosso, para selecionar aqui a parte de gender, a gente vai usar um input, mas do tipo radio, né? Então, radio select, a gente tem aqui 3 opções, male, female e other. E depois, por último, pessoal, a gente tem aqui o nosso checkbox, tá? Que é o nosso input de checkbox, que a pessoa vai escolher, que ela pode escolher mais que uma, né? Essa é a diferença entre o radio, você pode escolher um só, e o checkbox você pode escolher quantos você quiser. Obviamente que para você poder escolher um só dentro do meio, pessoal, é importante que o name deles, ó, tanto para o checkbox quanto para o radio, o name precisa ser o mesmo, ó. Gender, não sei como fala. E languages. O que vai mudar nesse caso aqui, ó, é o value, que a gente já pré-formata, né? Então o value vai ser male, vai ser female, vai ser other. Aqui nesse caso a gente já vem com o valor imposto, a gente não vai conseguir alterar esse valor, até porque não é o que a gente quer, né? Ele já é um valor fixo aqui, tá bom? Mas isso aqui é coisa básica, coisa que vocês sabem aí como funciona de um formulário, tá? E como que a gente criaria então agora, né, pessoal? Aqui, como a mesma coisa que a gente fez no nosso formulário básico para esse formulário aqui um pouco mais complexo. Bom, a lógica vai seguir a mesma, a gente vai utilizar aqui um const, e a gente vai utilizar um useState nesse caso, tá?
Então, já vou fazer o import dele aqui. A diferença aqui, pessoal, é que você pode fazer isso de algumas maneiras, né? E aí vocês vão escolher a maneira que vocês querem fazer. Vocês poderiam fazer aqui, criar, né, para username, para e-mail, igual a gente fez, por exemplo, aqui, né, username. E aí, set username. Mas como eu falei para vocês, vai chegar lá no final, vocês vão ter aqui um monte de use states, assim, né? E é uma coisa que não é muito legal. Então, uma opção aí que o pessoal acaba utilizando muito é utilizar, em vez de aqui, passar um objeto. E aí, dentro desse objeto, a gente vai ter os nossos inputs, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, username, e ele vai começar como uma string vazia, tá? E aí, aqui eu não usaria username, né? Eu colocaria, por exemplo, aqui, dataform, e aqui, set dataform. E aí a gente teria para todos, né? Então eu vou dar uma replicada aqui para ser mais rápido. E-mail, né? Occupation. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter o gender. E o último é o languages. Então a gente tem gender. E a gente tem languages. Lembrando que para languages aqui, pessoal, se a gente observar, né? Como ele é o checkbox, ele pode ser mais que um. Então, aqui nesse caso, vai ser um array, tá? Vazio no primeiro momento, tá bom? Vou colocar as vírgulas aqui. Beleza, a gente já tem aqui o nosso dataform e o set dataform. E como a gente vai alterar, né? Quando eu digitar aqui, a gente já sabe que a gente utiliza o onChange. Então, vamos fazer aqui no primeiro exemplo, ó, onChange. E a gente vai precisar criar uma função aqui para resolver isso para a gente. Então, console handle change value, alguma coisa assim, tá? Vocês aí que dominam o nome de variáveis. E aí aqui dentro a gente vai ter o event, como a gente já sabe, que vem lá do nosso onChange, né? Se a gente pegar, fizer aqui um console log dele, vocês sabem o que vai acontecer, né, pessoal? A gente já fez isso ali no outro exemplo, mas só para vocês verem aqui, ó. Então, se eu digitar aqui qualquer coisa, a gente sabe que aqui dentro da parte de target, a gente vai ter o nosso value, né? Que então foi o que eu digitei. Mas aqui a gente tem vários inputs, cada um com um nome diferente. E se eu digitar, por exemplo, aqui assim, ó, fizer um set dataform, igual a gente estava fazendo ontem, do event.target.value, eu estou subscrevendo esse valor aqui, ó. Então, ó, console.log dataform, tá? Vamos ver o que tem dentro do dataform, para vocês verem. No primeiro momento, ó, o dataform, ele é esse objeto que a gente criou. Mas se eu digitar alguma coisa aqui agora, olha só, ele virou outra coisa. Então, não é assim que a gente vai fazer, né? A gente precisa tomar cuidado com os outros dados que já existem aqui dentro. E como a gente faria isso? E agora você poderia me dizer, bom, a gente vai usar o name. Verdade. Então, a gente poderia colocar aqui o event, .target.name, dois pontos, isso daqui, né? E aí a gente usa aqui, ó, square brackets, chaves, parênteses, colchetes, né? Então a gente usa aqui agora colchetes e utiliza isso aqui assim, ó. Pronto. E teoricamente agora você fala, bom, agora vai funcionar, Jorge. Será? Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha lá. Vou apagar aqui, né? Deu até um erro ali, ó. Mas você sabe que não vai dar certo, né? Então, começou com o que a gente setou, né? Ó, do jeito que a gente colocou lá. Mas quando eu clico, olha só, ele já dá até um erro, né? Porque ele nem tem a propriedade aqui de username. Reading name. Aqui, ó, eu escrevi target, por isso que tá dando erro. Então, vamos de novo. Olha lá. Quando começa, a gente sabe o que tem, né? Quando a gente digitar aqui, olha só o que aconteceu. A gente perdeu os outros, ó. Perdeu o e-mail, gender, occupation. Então, a gente vai precisar, nesse caso, se preocupar com as outras informações. E como a gente faz isso, pessoal? Aqui a gente vai agora passar uma função, assim, ó. E dentro desse nosso objeto que a gente está setando aqui, a gente vai colocar 3 pontinhos.
e fazer um spread do dataform, tá? Vírgula, dataform. Que ele vem daqui de dentro, tá, pessoal? Ó. E aí a gente só precisa passar isso daqui dentro de um parênteses também, ó. Então, olha só o que aconteceu. A gente usou o set dataform, mas a gente pegou os dados anteriores, os dados que já estavam dentro do dataform, né? E aí a gente está setando o event target name para o event target value. Por que a gente está fazendo dessa forma? Porque a gente consegue usar agora esse handle change value para todos os inputs. E ele vai fazer um por um, né? Ele vai sempre pegar o e-mail, o occupation, username. Por isso é importante, inclusive tem 2 username, né? Vou apagar aqui. Por isso é importante, pessoal, que esse nome aqui seja o mesmo que está aqui, tá? Porque ele vai considerar isso aqui, ó, no nosso event target name. Beleza? Show de bola. Vamos ver se está funcionando aqui. Vou apagar tudo. Agora sim, olha, gente, se a gente alterar aqui, pode ver que ele manteve todos os outros, ó. Ele alterou o username, mas manteve os outros vazios aqui, porque a gente não mexeu neles. E nem ia funcionar se a gente não mexesse, né? Porque a gente não colocou o onChange. E é o que a gente vai fazer agora, então. Vou colocar o onChange aqui, ó, dentro do input do e-mail. Vou colocar aqui dentro também de todos os options, tá? Então, a cada option aqui, ó, a gente vai ter um onChange, que vai fazer isso pra gente. E aqui dentro do nosso radio, a mesma coisa. A cada input type radio aqui, ó, você pode colocar o onChange, tá? Aqui também. E aqui dentro do nosso checkbox, a mesma coisa. Para cada um, você vai colocar aquilo ali. Legal. Vamos ver se está tudo funcionando? Então, reiniciando aqui, ó, um refresh. Se a gente colocar aqui Jorge, a gente já sabe que o username está mudando aqui para Jo. No e-mail, se a gente colocar aqui um e-mail, vocês podem ver que o e-mail aqui está mudando também. Se a gente trocar o occupation, por exemplo, para employee. Não mudou. Então, vamos ver aqui por que não mudou. Porque esse onChange não é aqui. É aqui, ó. Isso mesmo. Agora sim, só deixa eu tirar esses outros aqui que a gente não precisa deles aqui. Tá? O onChange do select é no select, não nos options. E agora, se a gente mudar aqui para others, por exemplo, ó, a gente vem, tá aqui others, né? O que mais a gente tem? Gender aqui, né? Vamos lá, eu coloquei um mail, ele já selecionou aqui mail. E agora a gente tem o languages, que a gente vai adicionando aqui, né? Ó. Mas pode ver que ele não deu do jeito que... mas pode ver que ele não funcionou como deveria funcionar, né? Então a gente colocou CSS, depois JavaScript, e ele foi subscrevendo. A gente precisa salvar os 3 dentro do array. Então, como é que a gente resolveria esse caso aqui? E nesse caso, então, a gente vai precisar fazer algumas coisas, né? Para conseguir aqui controlar isso. Eu vou apagar por enquanto esse console log para não ficar atrapalhando aqui a gente. Mas dentro do handle change, a gente vai ter que cuidar, ou melhor, fazer aqui, né? Um if, quando a gente tiver aí o nosso checkbox, né? Do tipo do name language. Então, o que a gente faria aqui? A gente poderia fazer um if event target.name, por exemplo, for igual a languages. Copiar aqui para ter certeza que fiz igual. E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas coisas. A primeira dela, a gente pode criar aqui uma const form data new, por exemplo, que é uma cópia, na verdade, desse nosso dataform, para a gente poder manipular ele aqui de uma forma mais tranquila, né? Que até a gente nem consegue fazer com esse, só utilizando o set dataform, mas aqui agora a gente tem aqui o form dele, a gente consegue manipular ele, tá? E aí aqui a gente vai fazer um novo if, né? Um if. Se vocês olharem dentro do nosso event target name, a gente não está dando console log nele agora, mas vamos dar um console log aqui, por exemplo. Dentro do event só, né? Ó, vou pegar aqui. Olha lá. Quando a gente dá o console log, a gente vê que dentro do target a gente tem essa propriedade checked. Então, false para o HTML, né? Se eu cliquei de novo agora, provavelmente aqui, ó, vocês vão ver que vai estar como true. Ó, true. Então, a gente vai validar se o checked, o event, aqui nesse caso, né? Um if console, ó, event
event.target.checked. Pode colocar igual a true, ou pode colocar só o checked mesmo, né? Porque ele já vai ser true. Então não precisa a gente fazer aquilo ali. E aqui dentro, o que a gente vai fazer quando for true, pessoal? Quando o checked for true, a gente vai pegar... já vamos colocar aqui set data, para a gente não esquecer, né? Set data form. O nosso form data new, que é o formulário que a gente vai utilizar. Mas aqui dentro do if, a gente vai manipular ele agora de algumas formas. A gente vai fazer aqui um push, né? Do nosso event.target.value. Então, a gente vai adicionar dentro do nosso language esse push aqui. Então, por isso que aqui, ó, faltou isso aqui, ó. Ponto language, tá, pessoal? E agora sim, a gente está colocando dentro desse array o nosso value. Legal? Mas a gente tem que tratar aqui quando for unchecked, né? Então, quando ele não tiver marcado, como que a gente faz para retirar ele de dentro aqui do nosso array? E aí é que a gente pode fazer de várias formas, mas eu faria assim, pessoal, ó. Utilizaria aqui o filter que a gente já aprendeu, por exemplo. Só pegar o languages aqui, que eu estou esquecendo de novo. Ponto, aqui, ó. Opa. Aqui dessa forma, filter. E o que a gente vai filtrar, pessoal? A gente quer todos os valores que sejam diferentes do nosso event target value, né? Então, agora vai ser os valores diferentes. E aqui pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Pode ser que language, por exemplo, language, tá? Que na verdade é isso mesmo, né? Você vai pegar uma linguagem por vez e vai filtrar ela. Se for diferente, a gente salva aqui o set data form. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Não sei se vai funcionar aos primeiros olhos aqui, mas ele está reclamando aqui de alguma coisa, porque eu escrevi set data form errado. Beleza, resolveu o nosso problema. Então, vamos dar um console log aqui, de novo, no nosso data form, só para a gente ver como que tá isso aqui. Reiniciando aqui, tudo zerado, como a gente esperava. Vou colocar aqui 3 opções e ele já deu um erro aqui, ó. E isso foi porque a gente esqueceu de fazer uma coisa, né? Ó. Esse if aqui, ele está sendo executado, mas o set data form também. A gente precisa passar um else aqui, porque a gente só vai executar o set data form quando não for um event target language, né? Então, por isso que ele acabou dando erro. Iniciando aqui de novo, olha lá. Agora a gente clica no HTML, a gente pode ver aqui, ó, que ele foi adicionado dentro do nosso array. A gente clica no CSS, dentro do array a gente tem os dois agora. E se eu tirar o CSS, ele não removeu, ó, ele não filtrou, né? Então a gente tem um errinho ali para confirmar, para arrumar. Vamos ver o que aconteceu. Aqui o que aconteceu foi só que eu fiz o filter e não atribuí ele, né, pessoal? Então eu vou precisar mudar aqui para um let, por exemplo. E esse form data new vai ser esse cara aqui, ó. Ponto languages, né? Languages igual ao formato data new languages filter. E agora é para estar tudo funcionando. Vamos ver aqui, vamos resetar. Vamos lá, colocamos o HTML, ele está dentro de um array, colocamos o CSS, está dentro aqui do nosso array. Vamos retirar o CSS. E agora a gente vê aqui, ó, que ele foi removido. Retiramos o HTML, voltamos aqui a ter um array vazio. Legal? Já resolvemos aí mais um problema aqui do nosso formulário. Aqui no nosso occupation, pessoal, a gente pode ver que ele vem já com um selecionado, mas nosso aqui está começando como vazio, né? E como você poderia resolver isso de algumas formas, né? A primeira delas aqui é passar, por exemplo, esse value, esse onChange, e começar ele, por exemplo, com um valor de student, tá? Então a gente poderia começar aqui o occupation já com o valor de student, né? Valor default. Aí, ó, se a gente vier ele mudar, pode ver que ele mudou para employee, tá? Deixa eu só colocar aqui como ele usa, né? Tem que ser minúsculo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Dessa forma aqui, o mesmo value. A gente não se perder. E agora a gente vai tratar, de fato, do nosso... Aqui, ó, o onSubmit, né? O que a gente vai fazer no nosso onSubmit? Quando a gente clicar no botão. Porque hoje você pode ver que ele recarrega a página.
E agora é bem simples, né, pessoal? Que a gente já praticamente resolveu tudo. Eu vou apagar esse console log agora e vou fazer aqui dentro do nosso uma const handle submit, por exemplo, tá? Vai ser a nossa função aqui que vai resolver o nosso submit. Vou passar ela aqui no lugar dessa função aqui que estava aqui. E aqui, pessoal, a gente tem o nosso event também. A gente vai precisar dar um prevent default aqui. Prevent default. Ok? E agora aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui o que a gente faria com os nossos dados. O que enviar para uma API, não sei, ir para uma... enviar para o contexto, né? Salvar no contexto. Para a gente continuar isso aqui numa outra página. Enfim, aqui são várias coisas que você pode estar fazendo aqui. De fato, é onde você vai manipular os dados. No nosso caso aqui, eu vou dar só um console log do Dataform para vocês verem aqui. A gente pode agora, ó, começar aqui a preencher. Jorge, vou colocar aqui o meu e-mail para vocês agora me encherem o saco. Employee, e-mail, colocar aqui que sei todas essas linguagens. E ó, quando eu der o submit agora, pode ver que ele vai com os dados certinho carregados lá, ó, para nossa fonte, para nossa back-end, para onde a gente quisesse que fosse, tá bom? Então, é importante vocês aprenderem um pouquinho como funciona aqui o formulário, porque a gente vai ter que começar a trabalhar com o Use React Form e vai ter validação, vai ser umas coisas um pouco mais avançadas, mas é bom vocês já terem uma noção de como as coisas funcionam, basicamente da forma mais simples primeiro, para depois a gente poder avançar, tá bom? Galera, você chegou aqui hoje, ó, aula 17 de 100, você já deixou aí embaixo, né? Eu sei que você já deixou aí embaixo 17 de 100. E aí, não se esqueçam que tem várias coisas rolando. Falei ontem na live, se você não assistiu a live, assista a live, pessoal, porque eu falei ontem sobre aí um curso que talvez a gente lance no final da jornada, que a galera tá pedindo e sempre que vocês colocam nos comentários esse tipo de coisa me motiva mais, porque não é algo assim que eu gosto muito, porque às vezes as pessoas ficam falando mal de quem faz curso, né, e eu não sou muito dessa linha, mas se for para agregar e ajudar vocês do meu jeito, como eu explico, que eu sei que vocês gostam, porque eu recebo muitos comentários legais sobre isso, a gente vai fazer aí e com certeza vai ter um resultado muito legal, tá? Deixa no comentário aí qual a sua opinião dessa aula, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, também coloca aí o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem aprender. E é isso, pessoal. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Valeu!